Livros Universo em Desencanto, 6º fascículo da réplica, página 55. O fim do grande reinado dominante do magnetismo. E assim o rosário da matéria teve o seu fim, que é como tudo que está errado, tem princípio e tem fim. Para quem não conhecia a matéria, julgava e pensava que a matéria não tinha fim, sabendo fazer o seu julgamento de que tudo que tem princípio tem fim, como assim a sua vida e todas as vidas têm princípio e têm fim, e a vida da matéria teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim como outra vida qualquer. Mas nas entranhas de quem não sabia o porquê de sua existência, julgava e pensava que a matéria não tinha fim, esquecendo que seu corpo e sua vida tiveram princípio e teriam fim, porque é de matéria e como tudo de matéria é assim. Tudo é passageiro, tudo aí em trânsito, por estar fora do seu lugar verdadeiro. Então a matéria parecia um rosário interminável, que aí estava estacionada e não passava disto. A matéria não está aí estacionada, está aí cumprindo a determinação natural de sua vida, até chegar no seu fim, como agora chegaram os anúncios do seu término. Então tudo que tem vida de matéria tem o seu princípio e tem o seu fim. A matéria tem vida, por isso é uma fábrica de vidas, e sua vida teve o princípio e terá o seu fim. Então agora, o término da vida da matéria com o decorrer do tempo. Assim, vejam que rosário de milhões de fantasias, porque a mentira é uma fantasia. Vejam que rosário de milhões e milhões de coisas que pareciam verdades, mas não são, porque tudo que se acaba é porque não é verdade. Assim é a matéria, teve o seu domínio preponderante, e enquanto não chegou a verdade para esclarecer quem é a matéria, e quem são os seus feitos, e quem são os seus frutos, de onde originaram, a causa da origem, a origem da causa, e a formação da origem primitiva da junção racional, e por que estava junto, e os motivos de todo o seu traslado, até chegar a este ponto que chegou, que todos os seus feitos e que todos os seus frutos, ninguém sabia o porquê da existência da matéria e muito menos os seus feitos. Então a matéria, com seu movimento espetacular, o reinado do magnetismo, magnetizando os seus feitos para todos eles agradando de todas as formas, de todos os jeitos, para aguentar a lapidação, para poder todos chegarem no seu lugar. Então a matéria, com sua força magnética, magnetizava os seus feitos de uma maneira para que tivessem força e coragem de viver, embora sofrendo e padecendo, mas sempre com aquela esperança de que tudo ia resolver, que tudo ia endireitar, de que tudo ia ficar bom e envolvido pela ilusão magnética da matéria. Iam sendo lapidados para chegarem no seu verdadeiro lugar. Então a matéria, o reinado do magnetismo, criou todas essas fantasias, articulou artes, cores, de todas as espécies, de todos os jeitos e de todas as maneiras. A matéria iludiu todos de uma tal maneira que subjugou todos sob o seu domínio. Todos dominados pela matéria e não por Deus. O domínio de Deus é o domínio do bem, o domínio racional, e o domínio da matéria é o domínio do mal. Então a matéria, com seu grande poder magnético, criou todas essas fantasias para iludir, para atrair, para distrair, para poder aguentar o peso da lapidação. Com seu poder magnético, gerou venenos, vícios de toda a ordem e venenos de toda a ordem. O magnetismo dominante, dominado pelos vícios de toda a ordem, para lapidar os seus feitos, para lapidar os seres. Ordem do magnetismo natural, sofrer, 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 sofrer até se derreter naturalmente, num covil de sepultura. Mas todos iludidos pelo grande poder magnético da matéria, não podiam perceber o que é a matéria. Viviam todos desapercebidos, achando a matéria uma natureza pródiga, de mil maravilhas, de maravilhas altamente divinas, de um encanto sem competidor, coisas lindas como as flores, coisas de imensos valores,
o símbolo das pedras preciosas, o véu do manto da divindade. A matéria é uma coisa divina e por isso temos que criar na matéria a virgindade. Então foi criada a virgindade. Isto é virgem, por isso assim assim. Aquilo está virgem, por isso assim assim. Aquilo é virgem, por isso assim assim. E assim, a matéria dominou com seu grande poder magnético os seus feitos. Endeusaram a matéria de uma forma tal que fizeram da matéria a pureza, dizendo: isto é puro, isto está puro. A pureza é assim, aquilo ali é puro, aquilo ali é virgem. Mas a matéria cegou com seu domínio magnético, cegou seus feitos de uma maneira tal de ficarem encantados, delirando e variando desta forma espetacular, devido a estarem completamente magnetizados. O magnetismo dominando todos, fazendo todos variarem desta maneira, uns mais, outros menos, outros demais, e outros de tanto variarem vão parar no hospício. A encantada matéria, que os seus feitos nunca souberam porquê dela, nem porquê de suas existências, então ornamentaram a matéria de uma forma tal, dominados pelo magnetismo, que iam inventar o reino do céu na terra, com as pompas, com as artes suntuosas, com as artes para atrair, para sugestionar, para emocionar os magnetizados, por todo este simbolismo. Mas tudo isto foi preciso e necessário para a lapidação dos seus feitos, para que seus feitos não sentissem tanto sofrimento, para amenizar mais a situação de verdadeiros caudilhos, perdidos neste caldeirão, fervedouro de ilusão, fábrica de ilusões, superstições, para ludibriação e sugestão de seus feitos. Então, neste caldeirão de fogo, onde o calor cozinha todos lentamente, todos vivendo atrofiados de um turbilhão de pensamentos, onde o justo nunca chegou nem poderia chegar, por tudo estar em lapidação até chegar em seu lugar. Depois de chegar em seu lugar, então, o justo chegaria para mostrar esta escadaria que desceram muito naturalmente e aí vieram parar como filhos dessa serpente e assim sendo joguetes do reinado do magnetismo, brigando e guerreando e se matando pelo reinado magnético, por estarem dominados pelo reinado do mal, por tudo ser magnetismo puro, a origem do animal. Agora vejam que sonho, todos sonhando de olhos abertos, e tudo em vão, porque tudo se acaba. Então, tempo perdido dos contendores do magnetismo, que ainda julgavam e pensavam que iam endireitar o mal. O mal não tem conserto, o mal se destrói por ser mal, por isso tudo se acaba. Assim vejam o grande domínio do poder magnético, que dominou o animal racional da forma mais cruel e bestial, para a lapidação dos seres em curto espaço de tempo. Está aí o rosário, o grande rosário do grande sonho do pedestal magnético, a fonte poderosa do reinado da lapidação, o magnético atuante, o magnético monstruoso, devorador desumano e criminoso, que é como sentem a natureza do gênio mau, feroz, desumano, onde as feras se digladiam umas com as outras, formando um conjunto criminoso de quererem devorar umas às outras. O magnetismo sempre em evolução, terremotos e todas as evoluções naturais da natureza contra os seus feitos, que são muitos a especificar. E assim, os seus feitos baseados no poder magnético, sem saber porquê, tinham mesmo que sofrer cada vez mais e irem todos de mal a pior, sem saberem onde iam parar. Como quem diz, onde vamos parar desta maneira? Como vai a vida de pior para pior? Onde vamos parar? Essa era a pergunta que ninguém sabia responder. Assim, vejam o tufão causado pelo magnetismo poderoso, atuante, que vinha dominando o animal racional e que ainda domina, e o animal sem saber por que é assim. O animal não cansava de perguntar, de se perguntar: o porquê que eu sou animal? E eu não queria ser assim. E hoje, sabendo o porquê é assim, por tudo estar sob o domínio do magnético, sob o domínio do mal e não do bem. Então imperava o mal, a crueldade e a multiplicação dos mesmos,
Tudo isto para a lapidação de seus feitos e a desilusão dos mesmos. Quanto mais lapidados, mais desiludidos; quanto mais desiludidos, mais perfeitos; e quanto mais perfeitos, mais enxergando a razão e os valores naturais, que não são nenhum. E daí pronto para entender o que é a fase racional, a fase do bem eterno, a fase do verdadeiro Salvador. Página 61. Deus é um corpo de energia racional. E agora, a fase racional é inteiramente dos habitantes do mundo racional, que virão uma infinidade de habitantes do mundo racional, como muitos aí há muito estão, para o progresso e a evolução da fase racional. Então virão mais seres do mundo racional, habitantes da fase racional, do que seres humanos na Terra e espíritos no espaço, habitantes do espaço, para o equilíbrio e bem-estar de toda a humanidade, para o bem de todos, a felicidade de todos, o socorro verdadeiro de Deus, para amenizar e resolver os males que afligem a soberania humana. Então mais seres virão do mundo racional à Terra, do que seres humanos e habitantes do espaço, por tudo isto ser de normalidade natural da natureza. As mudanças de fase, começando então aí na Terra, o equilíbrio da humanidade, o bem de todos, a ferocidade sumindo e todos equilibrados para o bom entendimento, compreensão e união fraternal de todos. Os pensamentos mudando naturalmente para o bem de todos, racionalmente pensando, por o pensamento ser racional, devido à fase natural da natureza ser esta, terminando este angu de caroço, terminando os sururus, brilhando a paz no íntimo de todos, e todos racionalmente vivendo por a fase natural da natureza ser racional. Então o vento, o ar, o pensamento e tudo enfim é racional por a fase natural da natureza ser racional. É movimento do poder da natureza, e a natureza é a guia régia do universo. E assim, mais um pouquinho, a restauração universal por a natureza ser racional, a fase mais brilhante do compasso natural da vida, porque tudo é de forma natural e o que é natural vibra com a natureza, e a natureza é racional, que assim os tempos são chegados da mudança de tudo naturalmente para melhor. Já foram muito lapidados e como ainda estão sendo para chegarem em seu lugar. E assim como todos e tudo tem suas mudanças, a natureza também tem as suas mudanças. O que é natural, de bom, de belo e de lindo, é racional. Tudo muda, como todos já mudaram há muito, e a evolução é de mudanças naturais da natureza. A natureza é o ponto primordial da fonte racional, porque toda natureza é de origem racional. Então chegou a época da natureza unir-se ao mundo racional, e no a natureza unir-se ao mundo racional, ligou-se ao mundo racional, e nesta ligação ficaram os dois polos unidos em um só, por tudo ser racional. E assim desta forma, tudo é racional, e a natureza desta forma, com todos em forma racional. E de forma que dentro de um curto espaço de tempo, o pensamento de todos e o íntimo é racional, e daqui a um pouquinho, universalmente, não se falará em outra coisa a não ser racional. O assunto de todos para o resto da vida, racional, por ser a razão consciente da existência da natureza e de todos os seres que a habitam, e assim mudando tudo naturalmente e chegando em todos à convicção racional. Racional é a voz suprema universal. Racional é Deus. Racional é o supremo Criador, o racional superior aos aí da terra sofredores. E assim, o animal racional, assim era, e hoje aparelho racional, todos ligados ao verdadeiro Deus, o racional superior, sendo um raciocínio superior a todos os raciocínios, e por ser um raciocínio superior, é um raciocínio da suprema fonte racional e o supremo da fonte racional. Quem é o supremo? O racional superior,
o Supremo Criador, o verdadeiro Deus, o racional superior. Mas muitos cansavam de falar em racional, mas não tinham ainda condições de entender o que é racional e de onde é o racional superior. Falavam em racional, mas não conjecturavam a palavra ser racional. Se fizessem conjecturas, num instante achavam a finalidade da palavra racional, que é a palavra básica universal, a palavra racional, pois se tudo é de origem racional, se todos são de origem racional, quem é Deus? Um raciocínio superior a tudo isto que é de origem racional. E quem é esse racional superior? Basta ser o Supremo Criador. E quem é este Supremo Criador? O racional superior. De onde é o racional superior? Do mundo racional. E onde é este mundo racional? Muito acima e muito acima e muito acima da estratosfera. E lá em cima, existe outro mundo? Existe. É o mundo que deu causa a este mundo que aqui está feito com os seus feitos, porque não há efeito nem feitos sem causa. Todo feito tem uma causa, e por isso não há efeito sem causa. Se vocês aí estão nesta categoria de animal racional, é porque a origem que deu causa a esta categoria de racional é racional, razão e causa da categoria de animal racional. Então a origem do mundo é racional, de todos os seus feitos é racional e de tudo que existe é racional, e o Supremo Deus é racional, o racional superior e todos esses feitos inferiores. E assim, perguntando e respondendo, um modo claro de entender quem é o racional superior. Para muitos, é necessário uma infinidade de modos e maneiras de esclarecer e explicar para entender, e para outros nem é preciso chegar a tanto. O porquê de tudo existe. Há viventes de entranhas duras, quanto mais se explica, menos entende e compreendem de imediato. Há adultos que são piores do que criança para entenderem e compreenderem as coisas e de forma que é preciso explicar muito e ainda assim mesmo para entender muito pouco, e outros pensam que o conhecimento é privilégio de alguém. Não foi feito para um só entender, e sim para todos entenderem. Para que todos possuam o mesmo entendimento, é preciso explicar demais, para entender o que aquele entendeu de imediato, e assim é preciso ter paciência com os rudes também. Então, racional, fonte suprema de origem universal, fonte suprema da origem do universo, porque tudo é racional e todos são racionais. Então, sendo a fonte suprema do universo, a fonte racional, onde está Deus? Quem é o Supremo? Onde está a razão de ser? Na fonte racional. E a fonte racional? É a fonte originária, universal, e daí Deus é racional, o racional superior. Então agora, toda vibração universal é racional. E assim, se o conhecimento de salvação eterna está na Terra, está provando que o Salvador aí na Terra está pisando. E por isso, já houve a união dos dois mundos em um só. Se unir os dois mundos em um só, Deus é um só. A Terra passou a ser condicionada por Deus por estar feita a ligação dos dois mundos em um só. A união dos dois mundos em um só, a fase racional, uniu a Terra com o mundo racional e os dois mundos em um só. Deus é um só, o racional superior. E uma vez os dois mundos unidos em um só, a fase racional, Deus está onde? Na Terra, devido ser dois mundos unidos em um só. A fase racional, a fase de Deus, a fase do racional superior. E onde está o superior? Dentro da fase racional. E a fase racional na Terra. Deus é desta fase, Deus está na Terra. A natureza passou para a fase racional e entrou a fase racional da natureza, uniu os dois mundos em um só. Onde está Deus? Dentro da fase racional. A fase racional está na Terra e Deus está onde? Na fase racional, na Terra.
mas não é Deus de carne, osso e matéria, e sim Deus em corpo de energia racional. E assim vejam, para o extermínio da confusão, para que não haja interpretações de modo diferente daquilo que é. Deus está na terra, mas não em carne e osso, em pessoa física, humana, e sim em corpo de energia racional. De carne e osso em matéria, o racional superior da terra.